Saúdo a você que nos assiste com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos reunidos em igreja, prontos para estudarmos a Santa Palavra de Deus. E eu te convido a fazer a tua oração particular, pedindo a Ele que te dê sabedoria, entendimento, para que você possa compreender aquilo que está na Bíblia. A propósito, posso te dizer que, mesmo nos dias de hoje, com toda a luz doutrinária que já foi derramada sobre o povo de Deus, com toda a luz profética que Deus já derramou, ainda nós somos como pequenas crianças engatinhando no conhecimento da palavra de Deus. Muito há por ser compreendido. E posso dizer a você, mesmo você que nos acompanha há muito tempo já no canal Advertência Final ou desde a época do programa O Amanhã Hoje, digo a você que Deus tem muita coisa com relação às profecias a revelar para nós, ok? Posso te dizer que se você parar de estudar agora, quando as coisas acontecerem, vai ser quase como se você jamais houvesse estudado. E eu não estou exagerando. Isso também vale para mim, tá? Ou seja, ninguém pode dizer, eu já sou doutor. O apóstolo Pedro disse, nós temos segura a palavra da profecia, a qual ela começa como uma candeia, e ela vai alumiando até que se torne o dia claro. Ou seja, então a revelação ela é progressiva. Se você quiser tomar nota, o texto é da segunda carta a Pedro. Segunda carta a Pedro. Vou deixar com você a referência. Segunda carta a Pedro, capítulo 1, verso 19. E te aconselharia também a ler os versos 20 e 21, ok? Deus tem muita coisa para nos revelar. Estudando nessa semana, fui impressionado com o fato de que, se nós não formos estudantes diligentes das profecias, certamente nós seremos como aquelas virgens dormentes que, quando despertaram no chamado da vinda do noivo, não estavam devidamente preparadas e naufragaram na fé. Para que isso não aconteça, meu querido, convido a você para acompanhar o estudo profundo da Bíblia. E mais, tá? Não se limite apenas a escutar o que eu falo. Pega a tua Bíblia. Né? Se você é católico, vai lá na tua sala, pega aquela Bíblia que está aberta no Salmo 91 ou no Salmo 23, vamos folhear juntos. Se você é evangélico, pegue a tua Bíblia. Agora estude, tá? Não fique fiando-se só no que o pastor diz, no que o padre e o bispo diz, porque senão, meu amigo, você vai estar com os pés sobre a areia. Você não sabe realmente no que crer. Olha, eu não estou aqui para te colocar na parede, tá? Mas eu estou te dando uma advertência, assim, para o teu bem. Assim como é para o meu também. Eu também tenho que estudar, eu tenho que conhecer a verdade por mim mesmo. Por que estou falando isso aqui? O tema da mensagem, do estudo de hoje é: por que em 2013, quando Bento XVI saiu, por que o Papa João Paulo II já não apareceu? Por quê? Eu creio que a maioria de vocês que estão aqui, de vocês que me assistem, deve entender essa pergunta. E aqui nós vamos encontrar a resposta bíblica para isso. Há uma razão. Deus tinha um propósito nisso. E esse propósito vai ficar muito claro na mensagem de hoje. De maneira que aquele que não quer errar o caminho vai poder entender. A Bíblia vai nos orientar. Eu lembro quando nós estudávamos Apocalipse 17 e pregávamos, coisa que fazemos até hoje, dizíamos que Bento XVI é o sétimo rei e após ele, a Bíblia diz que há de vir o oitavo. E o oitavo é a besta. E aí ocorreu que, em 11 de fevereiro de 2013, quando Bento XVI anunciou a sua intenção de renunciar, ocorreu
que houve uma polvorosa em torno desta profecia. Mesmo no nosso canal, a quantidade de visitas decuplicou. Isso mesmo, ela foi multiplicada por 10. Ok? E além disso, vários outros aproveitaram a carona, por assim dizer, e foram republicando, quer vídeos próprios, quer vídeos nossos sobre o tema, e todos os vídeos também ganharam muitas visualizações. O tema estava na mente e na boca do povo. Foi assunto de investigação. Ele despertou pessoas, não só no Brasil, despertou pessoas no mundo todo. E posso dizer sem medo de errar, por quê? Ora, nós temos a estatística do canal. A estatística do próprio YouTube nos mostra de onde vinham os acessos. E vinham de todos os continentes. Ora, quem poderia estar promovendo um despertar sobre a investigação da Bíblia? Só o Espírito de Deus, não é verdade? Só o Espírito de Deus. Um despertar para que se conhecesse aquilo que está por vir, para que se preparasse para o evento que estaria por chegar. Ok. E eu me lembro que no dia 12 de fevereiro de 2013, um dia depois do anúncio da renúncia, nós colocamos um vídeo onde até fui bastante criticado porque apresentamos uma posição muito comedida, até com tom de tímida, dizendo: olha, Bento, o oitavo, a besta, não há de vir agora. Vai haver um tempo de tardança. Nós já dizíamos isso pela profecia, Deus já tinha mostrado. E acredito eu que aqueles que creem realmente nesta profecia serão alvo de chacota. E foi o que aconteceu. Um bom tempo depois, muitos escreviam no YouTube: e aí, cadê o oitavo? Aí, pastor, ô falso profeta. E assim vai. Meu querido irmão, minha querida irmã, sabe? Mesmo que você seja um dos que escreveram isso, não me importa, ok? Consigo ver pela palavra de Deus de que tudo isso estava nos planos de Deus. Sempre, em todas as épocas, Deus levantou alguém para pregar a mensagem. E, seguidas vezes, aqueles que pregaram tiveram que aguardar. Um exemplo clássico é o dos discípulos, não é verdade? Os discípulos estavam esperançosos de que Jesus fosse o rei que se assentaria no trono de Davi ali, daqui a poucos dias. Só que, em lugar disso, eles viram o seu rei crucificado. E aí as suas esperanças não se cumpriram no menor particular. Aqueles discípulos ficaram profundamente desapontados. Eles foram zombados. Eles foram escarnecidos. E a sua fé foi severamente provada. A fé daquele que estuda a Bíblia, a fé daquele que quer obedecer, ela é mais provada quando aquilo que ele aprendeu por evidência bíblica parece estar demorando ou, nas palavras do inimigo, que não vai se cumprir. É justamente sobre isso que nós queremos falar. Será que a profecia falhou? Ou será que Deus tinha um propósito com esta tardança? Eu convido vocês para abrirem a Bíblia no livro de Abacuque. Abacuque é um dos 12 profetas menores da Bíblia, e ali nós vamos encontrar a resposta. Nós vamos estudar os capítulos 1 e 2. Primeiro, para nos contextualizarmos, gostaria de dizer que, segundo se entende, o profeta Abacuque, ele viveu num período logo antes, ou melhor, o seu ministério profético começou logo antes de Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadir o território de Israel e a cidade de Jerusalém. E é nesse contexto, digo, que ele coloca as palavras que nós vamos ler. Abacuque, capítulo 1, a partir do verso 1. Sentença que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação?
porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa, a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Essa parece até uma reclamação do profeta com Deus. Ele diz das coisas que ele estava vendo. Ora, o profeta era um israelita. Ele estava vendo isso aonde então? Onde que estavam acontecendo todas essas coisas? Em Israel, certo? No meio do seu povo. O seu povo não andava bem. O povo professo de Deus. A igreja, ela estava mal. Muito mal. Aqui havia iniquidade na igreja, violência, destruição, pessoas que levantavam contenda e litígio. Irmão levar irmão na justiça para conseguir as coisas. A lei se afrouxava e a sentença nunca saía. Suborno daqui, juiz recebendo dali, e a causa do justo nunca era vindicada. O ímpio cercava o justo e o juízo saía pervertido. Além disso, havia violência. Irmãos, Abacuque esperava que Deus fizesse alguma coisa. E aí Deus responde para Abacuque o que iria acontecer. No verso 5, Deus diz: Vede entre as nações, e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. Horrível e terrível é. Dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais perspicazes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam à comida. Eles todos virão com violência. O seu rosto buscará o oriente, e eles congregarão os cativos como areia. E escarnecerão dos reis e dos príncipes, farão zombarias. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque, amontoando terra, as tomarão. Aqui uma pequena pausa para explicar. Quando ele fala que tomaria as fortalezas amontoando terra, isso era um costume de guerra muito comum na época. As cidades eram defendidas por muralhas, certo? Então, a fim de poderem derrotar os habitantes daquela cidade, eles tinham duas opções. Uma, que parece ser a mais óbvia, é entrar pela porta. Mas é claro que a porta não era assim tão fácil de ser rompida. E também as cidades em geral eram feitas de uma tal forma que a porta era defendida por duas torres. Ou seja, havia muitas cidades onde você tinha a primeira torre, tinha que andar um trecho, tinha uma segunda torre e daí tinha a porta. Então imagina os teus soldados vindo aqui, né, pelo corredor, e lá em cima os inimigos à disposição para atirarem flechas, dardos inflamados, jogarem pedras. Ou seja, não era assim tão fácil se aproximar do portão. Então o que muitos generais faziam? Simples. Pegavam terra e construíam uma rampa que ia parar no topo da muralha. E aí eles entravam por aquela rampa. Entravam os carros, os cavalos, né? E todos, e conquistavam a cidade. Por isso que ele diz, amontoariam terra e tomariam. Ele está falando dos caldeus. Eu não sei se todos aqui têm conhecimento de quem eram os caldeus. Os caldeus eram os babilônios. Também chamados babilônicos, né? Mas mais correto, babilônios. Eles eram os caldeus. Moravam na terra chamada Caldeia. Deus está falando que usaria os babilônios para punir o povo de Israel, para punir a sua igreja. Babilônia seria usada para punir a igreja por causa das iniquidades da igreja, por causa da injustiça cometida pelos líderes da igreja. Agora, ok. Queria colocar algumas coisas aqui. Aliás, antes de colocar, tá?
queria que nós lêssemos um pouquinho mais, acho que vai ajudar. Olha lá o verso 12, a resposta do profeta. Não és tu desde sempre, ó Senhor, meu Deus, meu santo? Nós não morreremos. Ó Senhor, para juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e a vexação não podes contemplar. Por que, pois, olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Agora Abacuque faz a seguinte pergunta para Deus. Deus, eu sei que realmente eu estou clamando por justiça. Que o Senhor faça justiça no meio do teu povo, da tua igreja. Agora, o Senhor vai fazer com que um povo mais ímpio do que nós venha nos castigar? Isso é justo? Essa é a pergunta de Abacuque, né? E aí, Deus, mais à frente, ele vai colocar que Babilônia ia também receber a sua paga. Ou seja, não é que ela ficaria impune. Babilônia seria usada como instrumento de Deus para punir o seu povo apóstata e desobediente. Porém, quando ela atingisse o limite da paciência divina, ela também sofreria o juízo. Restaria a pergunta: por que a Babilônia sofreria o juízo depois do povo de Israel? Por uma razão simples. A Bíblia disse: a quem muito foi dado, muito será cobrado. A quem pouco foi dado, pouco se lhe pedirá. Ora, quem conhecia mais da luz da palavra de Deus era o povo de Israel. Portanto, mais do que justo que ele fosse castigado primeiro. E agora, quando os babilônios conquistassem Israel, à luz da palavra de Deus, por meio do testemunho do povo, daqueles fiéis que ainda estavam e seriam levados cativos, como Daniel, os seus amigos, etc., essa luz seria vista no reino da Babilônia. E se não aceita, então Babilônia amadureceria a destruição. Deus sempre trabalha assim. Esse é um pequeno parênteses. Mas voltando aqui, fica claro que para dar uma lição ao seu povo, Deus permitiu que Babilônia fosse o instrumento. E no tempo do fim isso se repete. Se repete tanto com respeito a Israel, quanto com respeito à Babilônia. A igreja moderna de hoje. Pense você em qualquer denominação. Não está ela semelhante ao que o profeta Abacuque viu? Ele falou assim: Senhor, eu digo que há iniquidade na igreja. Iniquidade é o mal planejado. Gente planejando fazer o que não é certo. Gente planejando fazer a sacolinha, não é assim? Para botar a mão no dinheiro da igreja, para se favorecer, comprar bens, enriquecer às custas do rebanho. Isso a gente já viu. Pastor que devora as ovelhas, certo? A gente já viu gente que vende o voto das ovelhas, é isso mesmo. Né? A pessoa, cada eleição que aparece, ela põe lá no site dela, no blog, estou usando meu direito de cidadão para apoiar o fulano de tal. O voto não é secreto? Então por que você vai ser cabo eleitoral? Né? Pastor cabo eleitoral. Existe isso na Bíblia? Não. Não existe. Ok? Então assim, meu querido, você que é pastor, hein? Não adianta depois você pôr vídeo aí para rebater e falar que é perseguição contra você. Não é perseguição nada. Tá? Pergunto. Jesus foi cabo eleitoral de quem? Ninguém. Né? Então voltando aqui, meus queridos. Aí diz aqui o seguinte: além da iniquidade, o mal. Aqui diz destruição, violência. Ô irmão, quanto padre pedófilo, quanta coisa está acontecendo, violência até às crianças, não é assim? Isso a gente tem visto. Aqui também diz, há contenda. Em que igreja que não há contenda hoje? Tudo que é igreja tem contenda, tem litígio, tem irmão roubando irmão, tem irmão levando irmão na justiça. Tá feio. Tá feio. E você que está me assistindo sabe que é assim. Se você já foi numa igreja, já frequentou, ficou lá um tempo, conheceu, irmão, com certeza alguma coisa você já viu. Certo? A menos que nós sejamos aqueles que não, eu entro na igreja, olho para o púlpito, escuto a palavra e vou para casa. Tudo bem.
né? Mas se nós tivermos um pouco de visão periférica, com certeza nós já vimos alguma coisa. Eu já vi, ok? Não estou falando do que eu não vi, eu já vi. Deus, assim como ele agiu no passado, não vai agir no presente? Se a igreja hoje está na mesma condição do passado, Deus não vai fazer com ela o mesmo que ele fez no passado? Não é lógico? Não é coerente? Além de lógico e coerente, é bíblico. Queria que você abrisse comigo em Eclesiastes, capítulo 1, verso 9. A gente lê muitas vezes esse texto, né? Mas não sem causa. Eclesiastes, capítulo 1, verso 9. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. De modo que nada há novo debaixo do sol. Não tem nada novo debaixo do sol. Tudo que se fez, vai se voltar a fazer. Há alguma coisa da qual se diga, isso é novo? Não, já foi nos séculos que vieram antes de nós. Esse é o verso 10. Então, o que aconteceu nos séculos passados vai voltar a acontecer. A igreja de hoje está na situação semelhante àquela de Abacuque. Quanta gente está entrando na justiça contra o pastor, pedindo o imóvel de volta, dizendo que foi enganada? Não é assim? É. Quanto irmão que vem reclamar e fala, puxa, fiz um negócio com o irmão confiando, tal, rapaz, você não sabe o que aconteceu. Olha, quanta história, né, a gente já escutou assim. Eu já escutei, né? Sabe, irmãos, vocês acham assim que Deus daí ele fica olhando e Deus assim é tão bom, tão misericordioso que nunca vai punir o ímpio? É assim? Irmãos, Deus é amor, Deus é misericórdia, mas Deus também é justiça. Deus é justiça, ok? Ele vai vindicar a causa do oprimido, a causa do ofendido, a causa do fraco. Ele é o defensor. Por isso que ele disse que nós devemos entregar a justiça a ele. Ele fala, minha é a vingança, eu retribuirei. É, Deus vinga? Vinga sim. Vinga sim. Leia em Hebreus capítulo 10. Inclusive ele diz assim, ó, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus quer salvar, Deus é misericordioso, Deus não quer que ninguém se perca. Dá oportunidade a todos. Agora, aquele que tripudia, que abusa, que não escuta e depois se torna rebelde, contumaz, presunçoso, esse aí vai sofrer a justiça da ira divina. Por isso, meu querido, não brinque com a salvação. Não brinque com coisa séria. Obediência é coisa séria. Ok? Vamos voltar aqui. Então diz que a igreja está neste estado. No passado, Deus usou Babilônia para punir a igreja. E agora? O Apocalipse diz que Deus vai usar a Babilônia de novo. Porque o Apocalipse diz que a Babilônia há de ganhar o poder da terra e ela também vai dominar sobre as nações, tal como a Babilônia do passado. O texto de Abacuque, ele diz, falando da Babilônia antiga, que eles marchavam pela largura da terra. Dá a ideia de que você olhar no horizonte, né, aquela circunferência da terra assim, e eles vindo por todos os lados, né? Ou seja, eles estão conquistando todo o território, todas as nações, todos os países. E a Bíblia fala de que há um poder simbolizado pela mulher Babilônia sentada sobre uma besta. E esse poder há de receber autoridade sobre o mundo inteiro. A mesma coisa que ocorreu no passado vai ocorrer no futuro. Abra comigo em Apocalipse, capítulo 17. Olha só, bem o capítulo que nós citamos no início da mensagem, né? Apocalipse, capítulo 17. Vamos ver aqui. Verso 3. Levou-me em espírito, de João, em visão ele foi levado a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta.
Verso 5. Na sua testa, na testa da mulher, estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Quem é a Babilônia? Bom, para quem não sabe, eu podia dar várias evidências, fazer todo aqui o estudo desses 3 versos, né, do 3 até 5, mas nós já fizemos isto em outras ocasiões, em outros vídeos que estão no canal. Vou dar uma evidência só, ok? Papa Bento XVI disse que a Igreja Católica é a Igreja Mistério. É a Igreja Mistério. É artigo definido, certo? Então ele está dizendo, ó, ela é. Então a mulher, que é a igreja na Bíblia, se refere à Igreja Católica. Ela é a Babilônia do Apocalipse. E aí, aqui no verso 9, o anjo vai explicar sobre a besta. Perdão, verso 7. O anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta aqui atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Então a mulher e a besta são um poder conjunto, né? Uma está em cima da outra, onde uma vai, a outra vai. Se uma domina, a outra domina. Se uma reina, a outra reina. E aí, falando no verso 12, a respeito dos chifres da besta, ele diz assim: e os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Então ele diz que os 10 reis da terra, 10 aqui representa o todo da humanidade. E não é interpretação só minha, isso aí cai de maduro. Qual que é a maior nota na escola? 10, certo? E de onde veio isso? Veio da Bíblia, ok? Os 10 reis, os reis do mundo, vão entregar o seu poder para a besta. E aí, a besta vai ter autoridade sobre toda a terra. Quem é a besta, segundo o capítulo 17? Bom, a Bíblia diz que as 7 cabeças da besta, de acordo com o verso 10, são 7 reis. E no verso 11, é dito que a besta, que era e já não é ela o 8º. A besta é o 8º. E aqui eu vou fazer um link que vai entender bem aquele que já estudou conosco a profecia de Apocalipse 17. Se você não estudou, ok? Entra no nosso canal, digita lá youtube.com/TV Advertência Final, e aí você digita Apocalipse 17, assiste, ok? Qualquer um dos vídeos, assista, aí depois vai ficar mais claro o que vamos dizer agora. De acordo com a interpretação bíblica, os 7 reis são Pio XI, Pio XII, João 23, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, e o 7º é Bento XVI. O 8º, portanto, seria a besta, é o que diz a Bíblia aqui. O 8º tem um nome que dá para calcular, que dá 666. E o 8º é um dos 7 anteriores, segundo a Bíblia. Tudo isso você que já viu o vídeo já sabe. O 8º, segundo cremos, portanto, só pode ser João Paulo II. É o único que cumpre todas as características. E aí nós entramos naquela tônica do início da mensagem. Quando é que João Paulo II vai aparecer? O 7º, Bento XVI, né, já disse que renunciou, está lá como Papa Emérito, não morreu, mas está lá. E aí, quando é que o 8º vem? Houve um tempo de tardança, já faz mais de 1 ano que ele saiu, certo? E agora? Tá bom, irmãos. Uma coisa é certa. Assim como no passado Deus usou Babilônia para punir as igrejas, e Babilônia foi e conquistou o povo de Israel e levou eles cativos, no tempo do fim, a Babilônia moderna também vai perseguir os cristãos. Não é verdade? E também vai levar cristãos para a cadeia, também vai levar cristãos cativos.
colocá-los até em escravidão. A Bíblia diz que vão haver escravos nos últimos dias. Sim, a Babilônia do Apocalipse vai fazer isso. Agora a pergunta é, quando ela vai fazer? Aqui diz que vai ser no tempo do oitavo, porque o oitavo vai ser a besta, ou seja, aquele que vai perseguir. E por que ele não veio ainda? A resposta encontra-se em Abacuque. Vamos voltar para Abacuque. E uma simples leitura vai nos fazer entender, acredito eu, o propósito divino. Livro de Abacuque, capítulo 2, verso 2. Então, diz o profeta, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão. Que visão, irmãos? Qual foi a visão que o profeta viu? Ele reclamou, que a igreja estava num estado difícil e Aí Deus respondeu. O que Deus mostrou para Abacuque? Deus mostrou que Jerusalém seria invadida, certo? Seria punida. E seria punida por quem? Pelos caldeus, pelos babilônios, certo? Então a visão, ela tem a ver com a vinda da Babilônia perseguidora, com a vinda da Babilônia que ia levá-los cativos, certo? E o que nós estamos falando aqui em Apocalipse 17 também é sobre a vinda da Babilônia do Apocalipse, a vinda do Papa perseguidor. É a mesma coisa, certo? Lá ele falava de Babilônia de Nabucodonosor, e agora nós falamos da Babilônia moderna de João Paulo II. Abacuque aguardava que aquela viesse, e nós aguardamos que esta venha. Quando esta virá? Olha a resposta de Deus. Escreve a visão da vinda da Babilônia, e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Em outras palavras, prega, fala da vinda da Babilônia, fala. Nos nossos dias, fala dos papas, fala do oitavo rei que vai vir, fala da besta do Apocalipse, prega isso aí, para que todos possam ver. Por quê? Verso 3. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará, e não mentirá. Se tardar, faz o quê? Espera-o, porque certamente virá, não tardará. Interessante, né? O Senhor até já deixou claro, olha, se tardar, espera-o, há de vir, vai chegar. Não falhará. Desculpe, não tardará. O tardar para nós não é o tardar para Deus. Lembre-se que para Deus 1000 anos é como um dia, né? Os propósitos de Deus não conhecem tardança. Por que Deus permite uma demora, meus queridos? Para provar a fé de quem crê. Quem estudou Apocalipse 17, será que ele teve uma convicção fruto do próprio estudo pessoal? Será que ele mesmo estava fundado na plataforma da verdade eterna? Será que ele podia dar razão da sua crença pelo seu estudo da Bíblia? Ou tudo que ele sabia da profecia é, olha, tem um vídeo legal que está circulando na internet. Rapaz, olha, diz que o próximo Papa vai ser assim. Será que isso era tudo que ele sabia? Porque daí quando demora, como é que você vai dar razão da tua fé? Irmãos, aí eu volto ao ponto inicial. Se nós não formos estudantes profundos da profecia bíblica, nós vamos estar com o pé sobre a areia. E aí nós não vamos ter fundamento e vamos cair. Deus quer que nós estejamos com o pé firmado sobre a sólida rocha da palavra de Deus. Alicerçado no estudo profundo. Qual era a tua convicção com respeito a Apocalipse 17? É algo de se pensar. Porque o Senhor disse aqui, se tardar, espera-o. Pergunto, você que um dia creu e hoje está em dúvida, você está esperando em Deus? Você está esperando para que a visão se cumpra?
para que a Babilônia, embora tardando, chegue? Você que nunca creu, agora vendo que Deus falou que ia tardar, não é hora de revisar o estudo? E você que já creu e abandonou a fé, não é hora de voltar atrás? Sabe, meu irmão, a Bíblia diz que quando vier o iníquo, ele já vem para que aqueles que não creram na verdade já sejam levados pela operação do erro. Está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Entendeu? Então não adianta você dizer, não, eu vou esperar. Se aparecer eu vou acreditar. Não vai. Não vai não. A Bíblia diz que você não vai acreditar. Porque a Bíblia diz que quem ficar como incrédulo até aquele momento vai continuar sendo incrédulo. Por isso Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira todos aqueles que não deram crédito à verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 8 a 11. Leia. Leia para o teu próprio bem. E meus irmãos, aqui fica o apelo para nós. Em que nós estamos fundados? Na palavra de Deus? No nosso próprio estudo? Ou na palavra do pastor? Será que nós sabemos dar a razão da nossa fé? Esse é o ponto número 1. E ponto número 2. Nós estamos ainda aguardando o cumprimento perfeito de Apocalipse 17? Ou a nossa fé já naufragou? Posso dizer hoje como Josué: escolhei hoje a quem sirvais. Se querem andar pela fé ou não. Porém, eu e a minha casa continuamos crendo da mesma forma e em cada particular no qual criamos antes da renúncia de Bento XVI. Nós aguardamos, porque o Senhor disse: se tardar, espera-o. A obediência, portanto, ela exige que nós esperemos o tempo. Porque se tardar, espera-o, não tardará. Tardou para o homem, mas para Deus não. Quem hoje gostaria de dizer: Senhor, eu quero me firmar na Tua verdade. Eu quero estudar a Tua palavra profundamente. Eu quero, Senhor, saber por mim mesmo o que é a verdade. E eu quero esperar para que a Tua palavra se cumpra. Amém. Que assim seja, meu querido irmão. Vamos nos colocar de joelhos, pedir a Deus que nos dê esta firmeza e esta fé. Santo e bom Deus, é verdade que nós somos frágeis, Senhor, pequenos vasos de barro que facilmente poderiam ser quebrados, não fosse o Teu poder. E, Senhor, nós queremos agora firmar-nos na rocha da Tua verdade, da Tua palavra. Senhor, dá a nós, a todos os sinceros que assistem esta mensagem, dá a compreensão, Senhor, da palavra. Dá inteligência, sabedoria, para que possam entender o correto sentido da Tua Escritura. Que ninguém, Senhor, seja dependente do pastor, do padre, do bispo, do papa, do professor de teologia, do livro de teologia sistemática. Senhor, que todos sejam dependentes apenas e tão somente de Ti e da Tua palavra. E assim, ó Deus, que o Senhor tenha na terra um povo que não seja movido de um lado para outro por qualquer vento de doutrina que apareça, ou por qualquer opinião contrária ao estudo aprofundado da Bíblia, da profecia. Ó Deus, vimos hoje sobre a tardança. A tardança para que a Babilônia apocalíptica venha sobre este mundo, ó Deus, e nós enfrentemos a última grande crise. Certamente, Senhor, se o Senhor não permitiu ainda que o Papa tivesse o seu poder temporal, é por misericórdia do seu povo, para que nós pudéssemos nos preparar. Ó Deus, concede o Teu Espírito em abundância a cada um de nós, para que nós possamos estar devidamente preparados para enfrentar a última crise. E então, Senhor, que sejamos nós parte daqueles descritos no Apocalipse,
vitoriosos sobre a besta. Que estarão de braços abertos, aguardando o Senhor, a vinda do Senhor Jesus e o arrebatamento da tua igreja. Nós te rogamos estas bênçãos, confiados nos méritos de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, hoje e sempre. Amém. Amém. Querido irmão, querida irmã, convido você a revisar este sermão, esta mensagem. Nós falamos sobre muitas coisas, acredito que seria interessante para fixação que se repetisse a mensagem. Não é necessário que eu fale novamente, posto que estará gravada. Portanto, entre no canal youtube.com/TV Advertência Final e veja novamente este sermão, ok? Acredito que Deus quer gravar coisas importantes na tua mente. E já te convido para o nosso próximo encontro, que será no sábado, horário de Brasília, a partir de 10h30 da manhã. Nós temos também um tema muito importante da Palavra de Deus para tratar com você, para estudarmos juntos. Portanto, faça o teu plano para estar conosco e acompanhar a mensagem. E atenção, você que tem crianças, coloque o teu filhinho para assistir a Escolinha Bíblica, Advertência Final. A Escolinha Bíblica que é transmitida pela tia Paula, a minha esposa, a partir de 10:15 da manhã, horário de Brasília, 9h45 da manhã, ok? Não perca. Feche os seus olhos, vamos invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Espero que estejamos juntos no nosso próximo encontro marcado para o sábado, 10h30 da manhã. Até lá.